Quantas vezes você já esteve prestes a desistir justamente quando Deus estava a ponto de fazer algo grande na sua vida? Ouça com atenção. Antes de cada bênção enviada do céu, o inferno se agita, a alma é provada e os sinais começam a aparecer, mas poucos os reconhecem. Muitos perdem o que Deus preparou porque não discernem o tempo da visitação divina. Essa mensagem não é apenas uma palavra bonita, é um alerta espiritual urgente. Quando Deus está prestes a agir com poder, o mundo espiritual se move e você precisa estar desperto. Não é hora de dormir espiritualmente, é hora de perceber os sinais, porque quando o céu decide te abençoar, o inferno tenta te confundir. Mas se você enxergar com fé, nada poderá impedir o que Deus está prestes a fazer. O silêncio de Deus não é a sua ausência, mas um sinal de que algo está para mudar. Há um tipo de silêncio que não fere, mas forja. Um silêncio que não significa rejeição, mas sim uma preparação sagrada para algo que olhos humanos ainda não podem compreender. Quando Deus decide fazer algo grandioso na vida de alguém, Ele nem sempre começa com barulho, milagres visíveis ou palavras proféticas audíveis. Muitas vezes, Ele começa com o silêncio. Um silêncio que pesa na alma, que causa inquietação, que traz perguntas não respondidas. E é justamente nesse silêncio que o céu está trabalhando com mais profundidade do que jamais imaginamos. Você já esteve diante de Deus e sentiu que Ele não respondeu? Já orou por semanas, meses, talvez anos, e tudo que recebeu foi o eco da sua própria voz? Esse é o campo onde grandes bênçãos começam a germinar. Porque o silêncio de Deus é um sinal de que Ele está preparando algo que não pode ser construído às pressas, algo que exige maturidade, fé e rendição. E quando esse silêncio paira, não é hora de duvidar, é hora de se posicionar. Ana sabia o que era isso. Anos de espera, de lágrimas escondidas, de frustração silenciosa diante de uma sociedade que valorizava a fertilidade como bênção e via a esterilidade como vergonha. Mas não era vergonha, era plano. A mulher que todos olhavam com desprezo estava sendo escolhida por Deus para gerar não apenas um filho, mas um profeta. Samuel não seria apenas fruto de um desejo humano, mas resposta divina a uma geração corrompida. E por isso, o ventre de Ana foi selado, não por castigo, mas por estratégia celestial. Há bênçãos que Deus retarda, não porque Ele não te ama, mas porque Ele está construindo algo em você primeiro. Às vezes, o que Ele quer te dar é tão grande que se viesse antes da hora, você não teria estrutura espiritual para sustentar. Deus não desperdiça a promessa. Ele guarda, protege e entrega no tempo certo. E esse tempo certo é muitas vezes precedido por silêncio. Mas o problema é que confundimos o silêncio de Deus com indiferença. Achamos que, porque Ele não fala, Ele não está vendo. Que porque Ele não age, Ele nos esqueceu. Mas não é assim que o céu funciona. O silêncio de Deus é muitas vezes o campo onde a fé é forjada e a obediência é provada. É no silêncio que o crente decide continuar crendo, mesmo sem sentir. É no silêncio que a raiz se aprofunda. E toda árvore que vai frutificar alto precisa crescer para baixo primeiro. A profundidade do silêncio é proporcional à altura da promessa. Você precisa entender isso. Quando tudo parece parado, é porque algo está sendo movimentado por trás do véu. O mundo espiritual não dorme, e o inimigo sabe que, se você resistir ao silêncio e permanecer firme na fé, você se tornará o perigoso para o inferno, porque nada é mais temido do que um crente que continua crendo mesmo quando Deus se cala. Esse tipo de fé move os céus. Essa fé derruba gigantes, abre mares e carrega promessas que transformam gerações. O diabo tenta usar o silêncio de Deus como uma arma contra você. Ele sussurra: se Deus se calou,
é porque você não merece. Ou então, se ele não te responde, é porque ele te abandonou. Mas a palavra diz o contrário. Deus se calou por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, e quando ele rompeu o silêncio, foi com o nascimento do Salvador. Quando Deus se cala, é porque algo glorioso está sendo gerado no invisível. O céu não está em silêncio porque não te ama, está em silêncio porque está te moldando. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão prestes a romper, estão no limite da fé, no fio da esperança. E hoje o Espírito Santo te diz: não confunda silêncio com ausência, nem espera com esquecimento. Você está sendo observado, acompanhado e guiado, mesmo quando não sente. A fé não se baseia em sentimentos, mas em convicção. E é essa convicção que transforma a espera em adoração. A verdadeira fé não é medida pelo quanto você sente a presença de Deus, mas pelo quanto você continua obedecendo quando não sente nada. Fé não é emoção, é decisão. E muitos confundem fé com momentos de arrepio e lágrimas. Mas a fé real permanece quando as lágrimas secam e o arrepio não vem. Fé real se mantém no altar quando tudo em volta parece desmoronar. Fé real é a de Ana, que ano após ano subia ao templo, mesmo sem resposta, que chorava, mas não desistia, que orava, mesmo sendo mal compreendida por Eli, e que finalmente entregou a Deus o que nem tinha ainda. Porque ela entendeu que a promessa verdadeira não é para ser guardada, é para ser devolvida ao Senhor. Deus está falando com alguém agora que já pensou em desistir porque não vê sinais, não ouve voz, não sente direção. Mas essa ausência de barulho não é a ausência de Deus. É o céu em movimento silencioso. É o Espírito moldando seu coração para receber algo maior do que você pediu. E quando Deus faz silêncio, é porque Ele está prestes a surpreender. Não lute contra o silêncio. Aprenda a adorá-lo, mesmo sem respostas. Porque esse é o primeiro grande sinal de que uma bênção está próxima. O céu se cala para testar se sua fé está firme no que Deus disse, ou no que você sente. E quem passa por esse teste em fidelidade está mais perto do milagre do que imagina. Não saia da presença, não abandone o altar. O céu pode estar calado, mas o trono continua ocupado. Deus não perdeu o controle. Ele está só esperando o tempo exato. E quando esse tempo chegar, não haverá silêncio que impeça, nem porta que permaneça fechada. Porque o mesmo Deus que se cala no deserto é o Deus que grita no dia da vitória. E quando Ele fala, tudo muda. O fogo da prova que purifica o vaso antes de receber o vinho novo. Quando o fogo começa a queimar ao redor da nossa vida, muitos se apavoram e perguntam: onde está Deus? Mas quem conhece os caminhos do Altíssimo sabe que, antes de toda elevação, há um tempo de aflição. O fogo não é prova de rejeição, é selo de aprovação. Porque Deus jamais entrega algo precioso a alguém que não foi antes purificado. Ele jamais derrama vinho novo em odre sujo. O que muitos chamam de injustiça, Deus chama de preparação. E o que parece destruição é, na verdade, um processo divino de purificação. Não há vaso honrado que não tenha passado pela fornalha. Toda pessoa que foi levantada por Deus teve de enfrentar o calor de circunstâncias que fogem à lógica. José, filho de Jacó, não se tornou governador do Egito apenas por ser talentoso ou carismático. Ele foi traído pelos próprios irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Cada etapa dolorosa da sua trajetória era, na verdade, uma martelada divina, moldando o caráter de alguém que não apenas receberia um trono, mas que saberia governar com justiça. Se você está passando por um momento em que tudo parece dar errado, não se desespere.
Talvez isso seja um sinal claro de que Deus te ama tanto que se recusa a permitir que você chegue ao seu destino despreparado. Ele está tirando as impurezas, os excessos, o orgulho, a autossuficiência. Deus não abençoa para inflar o ego. Ele abençoa para cumprir propósito. E o propósito exige santidade, humildade e submissão. Por isso, antes de nos confiar grandes responsabilidades, Ele nos prova no secreto, no escondido, onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido. O fogo da prova não é aleatório. Ele é direcionado, estratégico, intenso e perfeitamente controlado pelo Deus que conhece nossos limites. Ele nunca permitirá que você passe por algo maior do que pode suportar. Mas Ele também não vai te deixar permanecer em um estado confortável quando há grandeza te esperando além da dor. O fogo é o lugar onde o ouro é separado da escória. E muitos querem a bênção, mas não querem a purificação. Querem a honra, mas rejeitam a dor. Querem o vinho novo, mas não querem que o odre antigo seja quebrado. Deus está levantando pessoas que passaram pelo fogo e saíram sem cheiro de fumaça. Gente que foi humilhada, mas permaneceu fiel. Que foi esquecida, mas não se revoltou. Que perdeu tudo, mas continuou crendo. Esses são os vasos que Ele escolhe para carregar a unção. Porque a unção não é para os fortes em si mesmos, mas para os quebrantados. Aqueles que se ajoelham no meio da crise e dizem: ainda que Ele não me tire do fogo, eu continuarei adorando. Estes são os que estão prontos para receber o que o céu está prestes a liberar. Não se engane, a intensidade da sua batalha revela a importância da sua missão. O inimigo não desperdiça munição com quem não tem potencial. Se ele se levantou contra você com fúria, é porque ele sabe que há algo de Deus sobre a sua vida que ameaça os planos das trevas. Mas o que o diabo usa para tentar te destruir, Deus transforma em ferramenta para te edificar. A dor que era para te parar se torna a escada que te eleva. E as lágrimas que caem no chão agora serão colhidas como testemunho no tempo da colheita. E mesmo quando tudo parecer contrário, lembre-se, Deus nunca perde o controle. José não perdeu sua fé mesmo na prisão. Ele interpretava sonhos alheios enquanto o próprio parecia enterrado. Porque quem é fiel no cárcere será exaltado. No palácio, José não murmurou, não amaldiçoou, não desistiu. Ele confiou, ele esperou, ele permaneceu. E quando chegou a hora, Deus não apenas o tirou da prisão, o colocou como governador da maior nação do mundo naquela época. Porque quem passa pela fornalha sem reclamar, sai com autoridade para transformar. Não é coincidência que os maiores avivamentos da história surgiram em tempos de grande tribulação. O fogo que destrói a palha é o mesmo que fortalece o aço. Deus está permitindo essa luta não para te envergonhar, mas para te preparar. Ele está te treinando em silêncio, moldando no secreto, afiando suas armas espirituais. Quando a bênção chegar, e ela vai chegar, você não será pego de surpresa. Estará pronto, firme, maduro, rendido. Há uma geração que precisa aprender a suportar o processo. Vivemos tempos onde muitos querem atalhos, resultados rápidos, bênçãos. Sem lágrimas, unção sem renúncia. Mas o reino de Deus não funciona com atalhos. Ele trabalha com profundidade. E a profundidade é construída com lágrimas, com fidelidade, com entrega absoluta. Não fuja do fogo. O fogo é teu amigo. O fogo não veio para te matar, mas para te santificar. Você pode estar se sentindo esmagado hoje, mas o Senhor está usando tudo isso para te tornar mais semelhante a Cristo. O Filho de Deus também passou pelo fogo. Ele foi traído, abandonado, injustiçado, crucificado. E só depois da cruz veio a ressurreição. Não há coroa sem cruz. Não há trono sem humilhação. Mas se você permanecer fiel, se você não ceder à pressão, se você não negociar sua fé, Deus vai te surpreender de forma sobrenatural. Não questione a dor.
Questione o que ela está formando em você. Porque quando o vaso é aprovado, o vinho novo é derramado. E o vinho novo não vem para encher, vem para transbordar. Transbordar graça, transbordar cura, transbordar poder. Mas antes de tudo isso, é preciso que o vaso suporte o calor, que suporte o abandono, que suporte as palavras injustas, que suporte o tempo. Só então, quando o céu ver que você suportou o processo com fidelidade, ele derrama aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração humano. Você está sendo purificado. E isso é prova do amor de Deus. Ele te ama demais para te entregar algo grande sem antes preparar o teu interior. O vinho novo vem, mas o vaso precisa estar limpo, forte e rendido. Aguente, porque se o fogo aumentou, é sinal de que a bênção está próxima. E Deus jamais falha. Quando Deus começa a cortar relações para proteger sua promessa. Há momentos em que Deus, em sua sabedoria perfeita, começa a mover peças ao nosso redor que não fazem sentido algum aos nossos olhos. Pessoas se afastam, alianças se rompem, vínculos se desmancham sem explicação. E o coração, muitas vezes confuso, tenta entender por que determinadas presenças foram retiradas do nosso caminho. Mas há algo que precisa ser discernido com maturidade espiritual. Quando Deus está prestes a liberar uma promessa grandiosa sobre sua vida, Ele primeiro separa o que pode contaminar essa promessa. E isso inclui pessoas, conexões e influências que não poderão caminhar com você no novo tempo que está sendo preparado. Deus é zeloso com aquilo que promete. Ele não compartilha sua glória com o que é terreno, nem permite que aquilo que é santo seja manchado por alianças mal conduzidas. Quando olhamos para Abraão, o pai da fé, vemos um homem que carregava sobre si uma promessa divina, mas que caminhava ao lado de Ló. Alguém que estava perto fisicamente, mas longe espiritualmente. Durante o tempo em que estavam juntos, a promessa não era ativada em sua plenitude. Ela permanecia como semente, aguardando o ambiente certo para germinar. Foi somente quando houve separação que Deus disse: "Levanta agora os teus olhos e olha desde onde estás." Gênesis 13:14. A revelação não veio enquanto estavam juntos. A voz de Deus não se manifestou plenamente até que o vínculo foi rompido. Há relacionamentos que ofuscam a visão espiritual, que bloqueiam a percepção daquilo que Deus quer mostrar. E quando o céu decide agir, ele começa a remover, com firmeza e amor, tudo o que pode comprometer o propósito. Alguns chamam de traição, outros de abandono, mas o céu chama de livramento, porque nem toda conexão é bênção, algumas são distrações. E se você insistir em carregar para a próxima estação pessoas que não foram designadas por Deus, você pode atrasar ou até perder aquilo que foi prometido. O Espírito Santo quer abrir seus olhos hoje. Quem foi cortado não foi arrancado por acaso. Deus está preservando a promessa que você ainda não vê. É doloroso, sim. O ser humano tem apego. Criamos expectativas, construímos histórias, depositamos confiança, mas Deus não está preso às nossas emoções. Ele está comprometido com o nosso destino. E se for necessário cortar para que você floresça, Ele vai cortar. Porque a poda, ainda que pareça perda, é o início do frutificar. E o galho que não é podado cresce torto, desequilibrado, e não suporta o peso do fruto. Quantas vezes você já sofreu por algo que terminou e só depois entendeu que aquilo precisava ter acabado? Quantas alianças você já manteve por medo da solidão, sem perceber que estavam drenando sua fé, desviando sua atenção e contaminando sua paz? O que parece rejeição, muitas vezes é proteção. Deus não quer que você compartilhe a promessa com quem não tem compromisso com o propósito. E o tempo revela quem está contigo por aliança e quem está por conveniência.
Muitos não entendem que quando Deus quer te levar a um nível mais alto, Ele primeiro limpa o ambiente. Ele separa o joio do trigo, Ele quebra vínculos com o passado, Ele remove vozes que alimentam dúvidas. O que parece perda é só a terra sendo preparada para a semente. Não se assuste quando as pessoas começarem a sair. Nem sempre é guerra espiritual. Às vezes é só Deus dizendo: esse caminho é só seu e meu. Jesus também passou por isso. Quando ele se aproximava do momento mais importante de sua missão, o círculo ao redor dele se estreitou. Os discípulos dormiram, Pedro o negou, Judas o traiu e ele seguiu sozinho até a cruz. Porque há trajetórias que são solitárias por natureza. Há promessas que são tão sagradas que não podem ser compartilhadas até que se cumpram. O silêncio de certos amigos e a ausência de certos rostos no dia da sua bênção não é desprezo, é desígnio. E quando você entender isso, o coração deixará de chorar pelo que foi embora e passará a se alegrar pelo que está por vir. Deus não permite esvaziamentos por crueldade, mas por zelo. Ele tira o que não constrói, remove o que estagna, silencia o que confunde. E tudo isso para que, quando a promessa chegar, você esteja cercado apenas por quem vai glorificar com você e não competir com você. É preciso maturidade para discernir quem é Ló na sua caminhada. Ló não era inimigo de Abraão, era família. Mas nem todo familiar é aliado no propósito. Há pessoas que amamos, mas que não podem seguir com a gente para o próximo nível. E amar às vezes é justamente saber se afastar, não por ódio, mas por obediência, não por frieza, mas por temor, porque seguir com quem Deus já pediu para soltar é desobediência disfarçada de carinho. Essa palavra é dura, mas é libertadora, porque muitos estão tentando costurar alianças que Deus já rasgou. Estão insistindo em reconstruir pontes que o céu já desabou. Estão correndo atrás de pessoas que já foram removidas pelo próprio Deus. E enquanto você estiver distraído tentando resgatar o que Deus cortou, você estará impedindo que a nova estação se manifeste. O Senhor quer que você compreenda que o cortar faz parte do processo, que antes da multiplicação vem a separação, que antes da colheita vem a faxina, e que não há nada mais perigoso do que manter por perto alguém que aos olhos humanos parece inofensivo, mas que aos olhos espirituais é um empecilho. Deus vê o que você não vê. Ele conhece os pensamentos, as intenções, os caminhos ocultos, e quando ele decide remover, é para preservar, nunca para punir. Receba isso como um sinal. Se pessoas estão sendo removidas da sua vida neste tempo, é porque o céu já está se movendo. E se o céu está se movendo, é porque a promessa está próxima. Não resista ao corte, não lamente o afastamento, apenas confie. Quem realmente precisa estar, permanecerá. E quem não tem aliança com seu propósito, não suportará o fogo que vem antes da glória. Você não está perdendo, você está sendo separado. E todo aquele que é separado por Deus será levantado por Ele. Porque quando o Pai corta, é porque já viu o que o homem ainda não pode ver. E a promessa que Ele tem para você não será contaminada por nada, nem por ninguém. Aquele peso interior que te chama para um nível mais alto de fé. Há momentos em que a alma começa a gemer por dentro, sem que o corpo entenda exatamente por quê. É como se algo estivesse em ebulição no espírito, uma inquietação sagrada, que toma o coração por inteiro. Você tenta viver a vida normalmente, mas nada mais satisfaz. As conversas comuns se tornam vazias, os lugares familiares já não trazem o mesmo conforto e até as conquistas perdem o brilho. É nesse ponto que muitos se confundem, achando que estão em crise. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um chamado silencioso, mas profundo. Um clamor do céu que começa a ecoar dentro de você, dizendo: eu quero mais de ti e estou prestes a te levar a um novo lugar.
Esse peso interior não é ansiedade, não é tristeza, é um sinal espiritual. É o Espírito Santo te acordando por dentro. É Deus ativando algo que estava adormecido. Quando o Senhor está prestes a te usar para algo maior, Ele começa por dentro. Antes de mover as circunstâncias ao redor, Ele move seu interior. Ele cria um incômodo santo, uma urgência, uma fome que nenhuma outra coisa pode saciar. Você começa a orar mais, a chorar sem explicação, a se calar em momentos onde antes você falava demais. E tudo isso é Deus te empurrando para cima, porque Ele sabe que algo precisa mudar antes que Ele revele o que virá. Neemias é o exemplo vivo desse peso. Ele era um copeiro, alguém aparentemente comum, sem posição religiosa ou influência espiritual notória. Mas quando soube da miséria de Jerusalém, o coração dele foi rasgado por dentro. Não era apenas uma emoção humana, era uma dor espiritual. Ele chorou, jejuou, orou, e ali começou o cumprimento de um propósito eterno. Deus não estava apenas mostrando uma cidade em ruínas. Ele estava chamando Neemias para se tornar resposta àquilo. E esse é o ponto. Quando o céu quer te entregar algo grande, ele começa por te fazer sentir o peso daquilo que você precisa, carregar. Se você tem sentido uma pressão interior, não ignore. Se há dias em que tudo o que você quer é fechar a porta do quarto e se derramar diante de Deus, isso não é fragilidade, é convocação. O Espírito de Deus está chamando guerreiros para posições mais altas. E antes que Ele te eleve, Ele vai te ferver por dentro. Porque é preciso ter uma alma alinhada com o céu antes de receber uma missão da terra. E os homens e mulheres que carregam grandes unções sempre foram precedidos por grandes dores. Dor de alma, dor sem causa, dor que não é doença, mas chamado. É nesse estágio que muitos desistem, porque confundem desconforto com desorientação. Acham que estão errando o caminho, quando na verdade estão sendo conduzidos por outro. Um caminho mais alto, mais estreito, mais profundo. O Senhor não te chamou para viver estagnado. Há um mover maior sobre sua vida, e Ele está sacudindo tudo o que te mantinha confortável. Porque a zona de conforto é inimiga da revelação. Deus não fala onde há acomodação. Ele se manifesta onde há fome. E é por isso que você sente esse peso. Você tenta viver como antes, mas não consegue mais, porque quando Deus amplia sua visão, Ele também muda seu apetite. O que antes te alimentava, agora te deixa vazio. O que antes te emocionava, agora te parece raso. Você está sendo chamado para um nível mais alto de fé. E subir exige deixar para trás o que te prendia no chão. Nesse processo, Deus te afasta do barulho para falar no secreto. Ele silencia as vozes externas para que você ouça a única voz que realmente importa. Ele corta o excesso para revelar o essencial. Você está sendo refinado por dentro, moldado, esticado, incomodado. E tudo isso é um sinal de que o céu está prestes a liberar algo poderoso. Mas Ele quer que você esteja com o espírito desperto e o coração quebrantado para receber. Esse peso não vai embora até que você diga sim. Neemias sentiu, chorou e se entregou. E ao se entregar, Deus começou a abrir portas, mover reis, preparar caminhos, porque o sim de alguém que sente o peso certo pode mudar o curso de uma cidade, de uma geração, de uma história. E se Deus te fez sentir, é porque Ele quer que você seja a resposta. Não ignore mais o que você sente. Esse incômodo é direção. Esse choro é revelação. Essa inquietação é semente de missão. Há momentos em que Deus nos acorda na madrugada, não para nos punir com insônia, mas para nos fazer perceber que há algo em nós que ainda precisa ser despertado. Ele interrompe a rotina para gerar transformação. Ele interrompe o conforto
para ativar o propósito. E se ele está fazendo isso com você, é porque ele está te preparando para carregar algo que outros não podem. Quando o peso aumenta por dentro, é porque a promessa se aproxima por fora. Mas Deus não entrega armas a soldados dormindo. Ele primeiro chama, depois incomoda, depois aperta e só então envia. Porque ele não quer apenas instrumentos, ele quer corações ardendo, pessoas que sentem antes de agir, que choram antes de lutar, que se rendem antes de marchar. É isso que o céu procura, um coração sensível ao mover. Você pode até tentar ignorar, mas o peso não vai sair até que você se renda. Pode se distrair, se ocupar, se enterrar em compromissos, mas a inquietação te perseguirá. Porque quem é chamado por Deus para algo maior nunca mais se encaixa em lugares pequenos. A alma rejeita o raso e a consciência clama por mais. Não é orgulho, é chamado. Este é o tempo de reconhecer o que o céu está soprando dentro de você. Há um mover novo à porta. Há uma estação diferente se aproximando. Mas só os que responderem ao peso do Espírito conseguirão entrar por essa porta. O que você sente hoje é Deus te preparando para algo maior do que você consegue ver. E Ele não vai te deixar em paz até que você diga: eis-me aqui. A oposição espiritual que revela que o inimigo está desesperado. Quando as forças contrárias começam a se mover com intensidade incomum, quando a pressão espiritual se levanta de todos os lados e quando as coisas que antes fluíam agora parecem emperradas por todos os caminhos. Não se assuste, não entre em pânico e, acima de tudo, não desista, porque esse tipo de oposição não aparece à toa. Há momentos em que o inferno inteiro se levanta, não porque você está no caminho errado, mas porque você está no exato centro da vontade de Deus, e o inimigo sabe disso. A verdade é que o diabo não perde tempo com quem está parado, nem investe energia contra quem está distraído com o mundo. Ele direciona sua fúria contra quem representa a ameaça ao reino das trevas. Quando você começa a orar com profundidade, quando começa a jejuar com propósito, quando começa a se separar das coisas do mundo e a buscar com fervor a presença de Deus, os céus se movem e o inferno também percebe. Ele reconhece sinais de avivamento antes mesmo de você enxergar os frutos e por isso ele ataca. Jesus, antes de começar seu ministério, foi conduzido ao deserto. E ali, no lugar da solidão, da sede e da fome, foi tentado diretamente pelo diabo. Não depois do ministério, mas antes. Porque toda missão celestial é precedida por um confronto espiritual. A oposição foi tão estratégica que Satanás tentou desvirtuar o propósito com propostas aparentemente razoáveis. Pedras que poderiam virar pão, autoridade terrena, fama e glória. Mas o Senhor resistiu. Ele sabia. A tentação era um sinal claro de que algo poderoso estava prestes a acontecer. E o que poucos entendem é que muitas das dificuldades enfrentadas hoje são respostas invisíveis a algo grande que já foi liberado sobre sua vida no mundo espiritual. A batalha que você está enfrentando não começou quando o problema apareceu. Ela começou quando Deus decidiu que o tempo da promessa estava chegando. O inimigo está tentando atrasar o que já foi decretado. Ele está tentando te cansar antes que você alcance. Ele está tentando fazer você parar antes que você veja. Não é por acaso que você está enfrentando pressões emocionais, conflitos inesperados, desânimo que vem sem explicação e portas que parecem se fechar ao mesmo tempo. Há um padrão em tudo isso. E quem discerne espiritualmente entende. Essas são táticas desesperadas de um inimigo que já sabe que perdeu. O diabo não luta contra você por causa do que você é hoje. Ele luta contra o que você vai se tornar amanhã. E por isso, os ataques mais cruéis, muitas vezes, vêm dos lugares mais inesperados. Gente próxima se levanta.
Pessoas que você ajudou se tornam instrumentos de ferida. Ambientes antes seguros se tornam zonas de conflito. Porque o diabo tenta usar o que é familiar para minar sua confiança. Ele sabe que, se não conseguir destruir de fora, vai tentar enfraquecer por dentro. Mas há uma verdade que precisamos declarar com autoridade. Não importa quem o inimigo use, se Deus te chamou, nada poderá impedir o cumprimento da promessa. A oposição é inevitável, mas o que você faz com ela define o rumo da sua história. Muitos desistem quando a batalha se intensifica. Outros se calam, recuam, se escondem, mas os que vencem são aqueles que entendem que cada golpe do inimigo é, na verdade, uma confirmação profética de que estão no caminho certo. A resistência é o selo de que a porta já está sendo aberta, porque se o inferno está se movendo com tanta raiva, é porque o céu já decretou vitória. As Escrituras estão cheias de exemplos disso. Moisés, antes de libertar o povo, foi perseguido. Davi, antes de ser rei, teve que enfrentar Golias e fugir de Saul. Daniel, antes de ver visões profundas, foi lançado na cova dos leões. Pedro, antes de pregar com ousadia, foi humilhado e negou o mestre. Todos os grandes homens de Deus passaram por forte oposição espiritual antes da manifestação da glória. Isso não mudou. E se você está enfrentando uma batalha incomum, é porque você está carregando uma unção incomum. O que o diabo quer é que você se esqueça de quem você é. Ele quer que o sofrimento momentâneo ofusque a grandeza da promessa. Ele quer que a dor fale mais alto do que a palavra, mas a fé verdadeira resiste. A fé verdadeira não negocia com o medo. A fé verdadeira entende que há uma guerra sim, mas que quem está conosco é maior do que o que está contra. Maior em poder, em autoridade e em fidelidade. E é por isso que você não pode parar. Porque a oposição espiritual que você enfrenta hoje é só um eco do desespero do inimigo. Ele já viu que Deus está prestes a te levantar. Ele já viu que você vai tocar vidas, vai restaurar lares, vai libertar cativos, vai ser instrumento do reino. E por isso ele ataca. Mas escute bem, quem permanece no dia mau, verá o dia da glória. Toda oposição tem um limite. O deserto tem fim. A tentação não é eterna. O choro dura uma noite. A porta que se fecha hoje será aberta por Deus no tempo certo. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Você só precisa resistir, só precisa continuar, só precisa manter os olhos fixos naquele que te chamou. Não deixe que a fúria do inimigo roube a tua paz. Não aceite as mentiras que vêm em forma de pensamentos, dúvidas e acusações. Lute com a verdade, lute com a oração, lute com a palavra, porque os ataques espirituais não são sinais de que Deus te abandonou, são sinais de que Ele está te armando. Ele está te treinando, te endurecendo por dentro, te dando discernimento, maturidade, visão. Ele está transformando a guerra em escola e a dor em plataforma. Quando você atravessar tudo isso, você não será mais o mesmo. Estará mais forte, mais sábio, mais cheio da unção e mais preparado para receber o que antes você só conseguia sonhar. O céu está em movimento e o inferno desesperado. Mas você, posicionado, o inimigo pode até rugir como leão, mas só existe um leão de verdade, o da tribo de Judá. E ele já venceu todas as batalhas por você. Portanto, vista a armadura, firme os pés na rocha e continue avançando. Porque a oposição só confirma que a promessa está mais perto do que nunca. Deus começa a te entregar instruções inusitadas e desafiadoras. Quando o céu decide intervir na terra, ele raramente segue os caminhos previsíveis da lógica humana. A maneira como Deus age confunde os sábios, desconcerta os orgulhosos e testa o coração dos que dizem crer.
Um dos sinais mais nítidos de que uma grande bênção está prestes a ser derramada sobre alguém é que o Espírito Santo começa a liberar direções que parecem contrárias à razão natural. São comandos que nos tiram do controle, nos desestabilizam, nos confrontam, porque não foram feitos para serem compreendidos, mas obedecidos. É exatamente nesse ponto que muitos perdem a promessa, porque querem compreender antes de se mover, querem garantias antes de dar o passo. Mas Deus não trabalha sob contrato humano, Ele opera por fé. E a fé verdadeira se manifesta quando obedecemos mesmo sem saber onde tudo vai dar. Gideão não recebeu explicações detalhadas. Ele recebeu ordens, e as ordens que recebeu eram tão improváveis que qualquer general experiente as rejeitaria na hora. Imagine o cenário: Israel cercado por um exército numeroso, e Deus reduz os soldados de Gideão de 32.000 para apenas 300. Não foi estratégia militar, foi direção divina. Porque Deus não estava interessado em impressionar os homens, mas em revelar o poder que vem da obediência. A vitória de Gideão não veio da espada, veio da submissão. Quando ele aceitou uma instrução que não fazia sentido, abriu caminho para um milagre que ninguém poderia reivindicar como mérito humano. Assim também, Deus age conosco. Quando está prestes a nos entregar algo grande, Ele começa a nos pedir passos desafiadores. Você ouvirá o Espírito sussurrar caminhos que parecerão arriscados. Ele pode pedir que você perdoe alguém que te feriu profundamente. Pode ordenar que você se afaste de uma parceria que parecia promissora. Pode mandar você abrir mão de um plano bem elaborado para seguir uma direção que só faz sentido no céu. E aí vem a prova. Você vai obedecer ou vai tentar negociar? A bênção que Deus está preparando requer um coração completamente rendido. E rendição se prova na obediência. O que diferencia os que apenas ouvem de longe dos que recebem de fato é a disposição de obedecer prontamente. Não se trata de entender tudo, trata-se de confiar em quem ordenou. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, operava guiado por instruções vindas do Pai. Ele dizia: "Eu não posso fazer nada por mim mesmo, faço apenas o que vejo o Pai fazer." João 5,19. Se o Filho obedecia assim, quanto mais nós, aqueles que desejam viver o extraordinário de Deus, precisam estar prontos para obedecer em coisas aparentemente pequenas, mas decisivas. Moisés teve que tocar com o cajado o mar, que ainda estava fechado. Elias teve que desafiar uma viúva pobre a dar o último bolo. Pedro teve que lançar a rede no mesmo lugar onde já havia tentado antes. Maria teve que aceitar gerar um Salvador, sem ter relação com homem algum. Nenhum deles entendeu tudo, mas todos obedeceram. E foi depois da obediência que o sobrenatural se manifestou. Obediência não é passividade, é fé ativa. É um salto no escuro, confiando que Deus já preparou o chão onde nossos pés irão pousar. O Senhor muitas vezes não nos explica o porquê de cada ordem, porque o processo da obediência é parte da transformação. Ele está nos ensinando que, acima de tudo, Ele quer o nosso coração, não apenas nossa razão, e que a fé que move o céu é aquela que não depende de sinais para obedecer, mas que se entrega completamente, confiando que o Deus que falou é fiel para cumprir. Neste ponto da caminhada, o Senhor pode pedir coisas que exigem coragem espiritual. Talvez Ele mande você romper com hábitos antigos, mudar completamente sua forma de orar, ou iniciar algo que você jamais pensou fazer. Pode te dar estratégias novas para batalhas antigas. Pode te ordenar silêncio quando sua vontade é gritar, ou movimento quando sua alma quer descansar. O teste da obediência não é confortável, mas é indispensável. É por isso que você tem sentido esse impulso interno para fazer coisas que fogem ao padrão. É Deus moldando a sua sensibilidade espiritual.
Você ora e sente uma direção clara que não se encaixa na lógica, mas que arde no coração. Talvez ele esteja te chamando a semear onde parece impossível colher, ou a se posicionar onde você antes se escondia. Ele está te ensinando a confiar na voz dele acima de qualquer voz, inclusive a sua. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Deus não libera certos milagres até que veja obediência absoluta. Ele testa antes de confiar. Ele pesa o coração antes de derramar. Ele prova a fidelidade antes de abrir os céus. E quanto maior o milagre, mais profundo o teste. Não porque ele seja cruel, mas porque ele é justo. Ele sabe que entregar uma bênção grande demais a um coração ainda dividido é condenar esse coração ao orgulho ou à destruição. Quando Deus instrui, ele espera a resposta. E a resposta que ele procura não é um argumento nem uma justificativa, mas um simples "eis-me aqui". E é nessa resposta que ele se move. É nesse sim que ele age. O que você precisa entender é que toda instrução do céu carrega uma semente de milagre, mas só germina no solo da obediência. O que parece loucura hoje será testemunho amanhã. O que parece perda hoje será colheita amanhã. O que parece renúncia agora será multiplicação. Depois, a ordem pode parecer difícil, o caminho pode parecer incerto, mas o Deus que manda é o mesmo que sustenta. Se ele te deu uma direção, siga. Se ele te deu um comando, cumpra. Se ele falou, mesmo que ninguém entenda, obedeça. Porque o que ele está prestes a liberar só será entregue aos que caminham pela fé, não pelos olhos. Essa é a hora de calar as vozes da dúvida e escutar apenas a voz do Espírito. Essa é a hora de fechar os ouvidos para a lógica do mundo e abrir o coração para o que vem do alto. Porque quando você obedecer, Deus vai fazer o que ninguém espera, e todos verão que a tua entrega foi o segredo da tua vitória. A atmosfera ao redor começa a se transformar. Portas se abrem, mas com exigência de decisão. Há momentos em que o ambiente muda antes que você perceba. Você não ouve uma trombeta tocando, nem uma voz audível vinda do céu, mas algo começa a acontecer ao redor. O peso da espera dá lugar à expectativa. A solidão é substituída por conexões improváveis e portas que antes pareciam trancadas começam lentamente a se entreabrir. Esse é o último sinal. Quando Deus está prestes a te abençoar com algo grande, o mundo ao seu redor começa a dar sinais visíveis de que algo está sendo liberado no invisível. Só que essa mudança não vem embalada em conforto. Ela vem carregada de responsabilidade. Deus não abre portas para quem apenas deseja. Ele abre portas para quem decide atravessá-las. E cada porta aberta é um convite à fé. Um chamado a sair da segurança do que é familiar e caminhar rumo ao desconhecido, confiando não no que se vê, mas no que se crê. Muitos ficam diante da porta aberta, esperando confirmação, esperando sinais adicionais, esperando garantias que o céu nunca prometeu dar. Mas a porta que Deus abre não pede contemplação, pede decisão. Foi assim com os leprosos às portas de Samaria. Eles estavam à margem, excluídos, invisíveis. E ainda assim, foram os primeiros a perceber que a atmosfera havia mudado. Eles olham um para o outro e dizem: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos, talvez também. Mas se vamos morrer de qualquer forma, vamos ao menos tentar. E quando eles se movem em direção à cidade, Deus já tinha feito o impossível. Os inimigos tinham fugido, deixando tudo para trás. O milagre já estava pronto. Só precisava de alguém que tivesse coragem de se mover. Quantas bênçãos estão prontas, mas estagnadas, simplesmente porque os escolhidos não se movem? Deus já fez o que era impossível para você fazer.
Ele preparou caminhos, levantou pessoas, alinhou circunstâncias. Mas a única coisa que ele não fará é decidir no seu lugar. A fé que não avança, não amadurece. A fé que espera eternamente por mais confirmações se transforma em inércia. E inércia espiritual é terreno fértil para o medo. Você precisa entender que há um tempo em que orar já não é mais o passo. Agir se torna a resposta que Deus espera. Muitos estão esperando que Deus carregue, quando Deus está dizendo, ande. Estão esperando que Ele empurre, quando Ele está dizendo, avance. Porque a porta foi aberta, mas a travessia é sua. A promessa foi liberada, mas a posse exige movimento. A bênção foi confirmada, mas o avanço depende da sua fé. E aqui está a grande diferença entre os que recebem e os que apenas sonham. Os que recebem são aqueles que ousam entrar mesmo sem saber o que encontrarão do outro lado. A abertura da porta é sempre precedida de um tempo onde tudo parecia parado. O silêncio, o fogo, as perdas, a inquietação, a guerra espiritual e a instrução, tudo isso foi preparação. Tudo isso era Deus te empurrando para este momento. Agora a questão é, você vai paralisar por medo de errar ou vai se mover em fé mesmo sem ter todas as respostas? Porque quem espera ter total clareza antes de obedecer nunca fará nada realmente grande para Deus. O céu se move com os que decidem confiar. E a fé que entra por uma porta aberta por Deus também precisa saber lidar com os desafios que essa porta traz. Porque a bênção vem, sim, mas ela também vem acompanhada de responsabilidade, exposição, transição. Quando o milagre se manifesta, não é apenas o cenário que muda, é você que precisa se reposicionar. Há ambientes novos esperando por atitudes novas. Há novas conexões que exigem uma nova mentalidade. Há portas que, uma vez atravessadas, não permitem mais que você volte ao nível anterior. Por isso, muitos hesitam, porque preferem a dor conhecida à liberdade incerta. Preferem a miséria confortável do presente à fé que os convida a pisar em águas profundas. Mas a bênção não se manifesta onde há covardia. A terra prometida só é conquistada pelos que têm coragem de atravessar o Jordão. E o Jordão não para de correr para quem observa de longe. Ele só se abre para os pés que tocam as águas. Deus está levantando uma geração de crentes decididos. Gente que olha para a porta aberta e entra. Que entende que não precisa ter tudo resolvido para dar o primeiro passo. Que não exige explicações, porque já tem convicção. Você não foi chamado para viver às margens daquilo que Deus preparou para você. Você não foi feito para viver pedindo permissão ao medo. Você foi ungido para entrar, e é entrando que você verá o que Deus preparou. E se o que te paralisa é a lembrança das quedas passadas, lembre-se, a porta de hoje não é igual à de ontem. O tempo de agora é outro. Você não está mais no mesmo nível. Tudo o que você passou até aqui serviu para te tornar capaz de atravessar essa nova fase com maturidade, sensatez e coragem. A dor que te quebrou no passado hoje é experiência. O silêncio que te moldou hoje é discernimento. O fogo que te limpou hoje é unção. Não olhe para trás, olhe para frente. A porta está aberta. E não diga que não está pronto. Nenhum dos grandes homens de Deus achou que estava. Moisés se sentia incapaz. Jeremias se achava jovem demais. Gideão se considerava o menor. Pedro era impulsivo. Paulo tinha um passado que o condenava. Mas todos eles responderam. Todos eles disseram sim. E foi o sim que Deus usou para transformar nações, levantar ministérios, escrever histórias que até hoje nos impactam. Você não precisa ser perfeito para entrar. Precisa apenas crer. A atmosfera ao redor está mudando. Não é sua imaginação, é o céu trabalhando. É o ambiente profético sendo liberado. Mas essa porta não vai permanecer aberta para sempre. Há janelas de oportunidade que Deus determina em tempos específicos.
Se você discerniu o tempo e percebeu o sinal, não hesite, não recue, porque a bênção já chegou. Só falta você atravessar. E quando você der o passo, o mundo pode até não entender, pode zombar, pode criticar, pode duvidar, mas Deus vai te sustentar. E quando tudo estiver firmado, todos verão que foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem abriu a porta e foi Ele quem te manteve de pé. Não pare, não tema, não hesite, porque quem entra pela porta que o céu abriu, nunca mais será o mesmo. Que o Senhor fortaleça sua fé, ilumine seus passos e te conceda coragem para atravessar cada porta que Ele abrir diante de você. Que nada te detenha, que nenhuma dúvida te paralise e que você viva com ousadia e obediência o grande mover que Deus preparou para a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.